Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Nessa aula aqui nós vamos falar um pouquinho sobre interações elétricas e lei de Coulomb, né? Nós já estudamos o conceito de carga elétrica, né? Nós vimos que existem dois tipos de carga elétrica. As cargas elétricas, quanto ao sinal, elas podem ser negativas ou positivas. Aí falamos nas cargas elétricas elementares, né? E terminando nossos estudos aí na eletrostática com superfícies eletrizadas e processos de eletrização. Então, processo de esterilização nós vamos ver em sala de aula com a apresentação aí de vocês aí, dos trabalhos, tá? E nós vamos fazer uma segunda avaliação analisando, estudando ali as interações elétricas e a lei de Coulomb, tá? Então vou falar um pouquinho dessas interações elétricas aí bem rapidinho, a gente já sabe o que é, né? Já comentamos em sala de aula, né? E vamos detalhar um pouco mais a lei de Coulomb e resolver uma atividade, tá? Nós sabemos que as cargas elétricas interagem entre si e a interação que elas vão fazer uma com a outra, né, a forma como elas vão atuar uma sobre a outra depende do sinal. Então nós sabemos, por exemplo, né, que carga positiva com negativa elas vão ter uma interação do tipo atrativa, ou seja, vai existir uma força em que uma carga puxa a outra, né? Essas duas forças aparecem simultaneamente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carga 1 positiva e uma carga 2 negativa. Q1 e Q2 são as respectivas quantidades de carga, né? Então, a carga positiva ela vai ser puxada, né? Ela vai sofrer uma força atrativa exercida pela carga 2 e a carga 1 vai sofrer uma força atrativa, né, exercida pela carga 1. Então, nós temos aqui a representação vetorial das forças elétricas de interação entre as duas cargas de sinais opostos, né? Então eu tenho aqui a força com que a carga 2 atrai a 1 e tenho aqui a força com que a carga 1 atrai a 2. Essas duas forças são idênticas, né? Em módulo, direção e com sentidos opostos, tá? Então são duas forças, né? A gente sabe que força é vetor, ela tem direção, sentido e intensidade. Então a direção e o sentido do vetor força elétrica é dado sempre pela seta, né? Tá? Mas o fato é que essas forças, as intensidades são iguais, né? A direção também, né? Elas estão sempre na mesma direção, ou são forças sempre horizontais, verticais, estão sempre na mesma linha. Então você observa que essa linha, onde eu estou passando a ponteira do mouse aqui, representa a direção das cargas, né? A direção da força de atuação entre as cargas, tá? Depois nós temos cargas de sinais iguais, elas se repelem. Então eu tenho aqui novamente duas cargas positivas que eu batizei de Q1 e Q2, né, respectivamente as quantidades de carga 1 e quantidade de carga 2. Tá? Nós sabemos que cargas elétricas de sinais iguais, superfícies eletrizadas com mesma carga estática, né, elas se repelem, né? Então uma carga exerce força de repulsão sobre a outra. Nós vimos ali nos experimentos eletrostática, em caráter demonstrativo na sala de aula, que superfícies eletrizadas, né, elas podiam ou se repelir ou se atrair. Se estivesse com a mesma carga, elas iriam se repelir. Se tivesse com o mesmo sinal, né, elas iriam se repelir. Se estivesse com sinais opostos, elas iriam se atrair. Então, nesse segundo caso aqui, eu tenho duas cargas positivas, onde aparecem forças de repulsão. As cargas se repelem, né, mutuamente, né, e a carga 2 sofre uma força repulsiva da carga 1. Então esta força aqui é a força com que a carga 1 repele a 2. E sobre a carga 1 aparece uma força que quem faz é a carga 2. Então nós temos aqui a força com que a carga 2 repele a 1. Tá? Então temos aqui uma interação repulsiva positivo com positivo. Negativo com negativo também são cargas do mesmo sinal, idem, né? Nós temos uma interação repulsiva. Aqui nós temos sobre a carga 2 uma força exercida pela carga 1, então a força com que a carga 1 repele a 2. E sobre a carga 1 nós temos uma força exercida de repulsão, né, pela carga 2. Então aqui a força com que a carga 2 repele a carga 1. Então quem faz essa força é a carga 2, quem faz essa força é a carga 1. Tá? Então as interações podem ser atrativas se forem cargas ou superfícies com sinais opostos,
ou as forças podem ser repulsivas se for cargas ou superfícies com mesmo sinal. Beleza? Então as interações elétricas é basicamente isso, né? E essas forças aqui a gente consegue calcular a intensidade, ou seja, quantos newtons é essa força de interação. O detalhe é que essas forças são sempre iguais entre os pares. Então tem, por exemplo, aqui o positivo com o negativo, aparecem duas forças do tipo atrativo. E essas forças são iguais em módulo, ou seja, F21 e F12 têm o mesmo valor em newtons. E como é que a gente calcula essas duas forças que são iguais? A gente utiliza a lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? Que a força de atração ou repulsão entre duas cargas, né? Por exemplo, a F12 é igual a F21, como eu falei, as intensidades são iguais, então a gente faz uma conta só para determinar o valor das duas cargas, né, as intensidades, tá? É igual a uma constante, que a gente chama de constante de elétrica, vezes o produto das cargas em Coulomb, tá? Dividido pela distância entre as cargas, d12 ao quadrado. Essa distância entre as cargas 1 e 2 é dada em metros, as cargas em coulombs, e nós temos o K, que é chamada constante de elétrica, que vai valer sempre 9 vezes 10 na 9 newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. Não se preocupe com a unidade, você vai usar apenas o valor da constante, que é 9 vezes 10 na 9, certo? Então, como nós analisamos a força de interação entre duas cargas, né, pontuais, a lei de Coulomb vale para cargas pontuais. O que são cargas pontuais? São cargas cujo tamanho não nos interessa apenas o sinal e a distância entre elas. Não vai me interessar a dimensão espacial dessas cargas, não vai me interessar se é o tamanho de uma bola de basquete, se é o tamanho de bola de gude, né? A extensão espacial das cargas. Me interessa apenas as cargas em si, o valor das quantidades de carga e as distâncias, tá? Beleza? Então a lei de Coulomb leva em consideração isso. Então, quando nós queremos determinar as forças de interação entre duas cargas, por exemplo, o vetor força elétrica, nós vamos determinar aqui as flechinhas, indicando o sentido de aplicação das forças, né? Então, indicando as flechinhas, representando as cargas no espaço, botando aqui as flechas que indicam a direção e o sentido das forças, com a representação das forças, e calculando a intensidade, nós estamos definindo o vetor força elétrica, tá? Então a gente pode dizer que F21 e F12 são vetores, porque possuem direção horizontal, possui sentido, por exemplo, F21 é para a direita e F12 para a esquerda, e vai possuir uma intensidade, ambos possuem uma intensidade que é calculada pela lei de Coulomb. Então, assim, quando eu pedir calcule, determine o vetor força elétrica, né, os vetores força elétrica entre duas cargas, né, de sinais iguais opostos, eu tenho que fazer essa representação, representar as forças através das flechas, as flechas indicam as forças, tá? Colocar aqui o nome das forças, né, a descrição, a representação das forças aqui, e calcular a intensidade da força pela lei de Coulomb. Lembra lá, vetor, não sei se você lembra, nosso vetor, né, o que são as grandezas vetoriais? As grandezas vetoriais são todas as grandezas que apontam, né, para uma direção no espaço, que tem uma orientação espacial. Então são grandezas vetoriais na física: força, velocidade, aceleração, impulso, geralmente grandezas associadas ao movimento, tá? Para nós aí na mecânica, na eletricidade clássica, tá? Não só ligadas diretamente ao movimento, mas é o que a gente mais analisa, né? São grandezas voltadas ao movimento, como ali força, velocidade, aceleração, impulso e uma série de outras aí, tá? Essas grandezas elas têm uma orientação espacial, por isso que elas são chamadas de grandezas vetoriais. Tem uma grandeza espacial. Lembra, força sempre aponta para algum lugar no espaço. Quem puxa em uma direção, quem empurra em uma direção, né? A força está sempre apontando para algum lugar. Se você empurra um armário para frente, você está aplicando uma força que ela é horizontal para frente, tá? Então tem sempre uma orientação espacial. Isso são as grandezas vetoriais, tá? Então as forças elétricas, como todas as outras forças
que eventualmente você já estudou lá na mecânica, no primeiro o ano, no segundo, são vetoriais, tá? Então, se eu pedir para você representar o vetor força elétrica, os vetores força elétrica entre duas cargas que estão interagindo, né, você vai fazer isso aqui, representar as cargas no espaço, cargas colineares, né, elas estão numa mesma linha, ó, e marcar as forças, né, no caso aqui atrativo, embaixo aqui nós temos casos repulsivos. Depois de você representar aqui o desenho com as flechas indicando o sentido de aplicação das forças, você vai calcular, utilizando a lei de Coulomb, as intensidades. Tá? Então, depois, na segunda aulinha, a gente vai resolver um exemplo, né, aplicando tudo que nós vimos aqui sobre interações elétricas e lei de Coulomb. Tá? Então, até daqui a pouco. Olá, estamos agora na atividade. Né? Nós iremos fazer duas atividades, tá, trabalhando aí com o conceito de força elétrica. Então, são duas atividades, um pouquinho mais simples, onde a gente vai apenas calcular a intensidade das forças de interação entre duas cargas. É basicamente aplicar a equação ali da lei de Coulomb, nada mais, né? E a segunda atividade vai ser um pouquinho mais elaborado, a gente vai trabalhar a ideia ali dos vetores, né? Então a gente vai discutir um pouquinho mais ali algumas ideias que vocês já trabalharam em anos anteriores, mas talvez você não lembre, como por exemplo o conceito de vetor, né? Então a gente vai falar de vetores força elétrica, o vetor força elétrica, tá? Então nós vamos trabalhar duas atividades aí, né? Um pouquinho mais básica e outra um pouquinho mais elaborada. A primeira é o seguinte: calcule a intensidade das forças elétricas de interação entre duas cargas Q1 e Q2 de 1 microcoulomb e 2 microcoulomb, respectivamente. Então Q1 é de 1 microcoulomb, Q2 é de 2 microcoulombs. Lembra lá que essa letrinha grega micro, né, representa 10 a menos 6, ela representa na matemática lá, né, a milionésima parte de alguma coisa. Então 1 microcoulomb é você pegar uma carga de 1 coulomb, dividir por 1 milhão de partes e pegar uma partezinha. 2 microcoulombs é você pegar uma carga inteira de 1 coulomb, dividir por 2 milhões de partes, né? Desculpa, dividir por 1 milhão de partes e pegar duas partezinhas, tá? E elas são colocadas no vácuo a uma distância de 2 milímetros, tá? 2 milímetros uma da outra. Considere a constante dielétrica, esse K aqui, 9 vezes 10 a 9 newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. Então esse valor aqui é uma constante que nós usamos ali na lei de Coulomb, tá? Sempre vai ser esse valor aqui, 9 vezes 10 a 9. Tá? As cargas, né, obviamente, vão mudar porque aqui é uma atividade exemplo, né, um exercício exemplo. Então lá na lista de exercícios, né, tem vários exemplos com vários valores de carga aí nos diferentes exercícios, tá? E também aqui a distância pode ser daí de milímetro, né, e centímetro e tudo mais. Bom, então assim, nós temos, né, dados. Carga 1 microcoulomb. Lembra que quando a gente tem, né, o 1 microcoulomb, para resolver, para colocar na equação, para utilizar o valor dado, eu vou ter que tirar o micro e botar o que ele equivale, ou seja, eu vou botar 10 na menos 6. Então observa aqui que eu substituir o micro no lugar dele, eu botei 10 na menos 6. Lembra que fica mais fácil para nós trabalharmos sempre na forma exponencial, né? Se eu abrir isso aqui na forma decimal, vai ficar 0.000001 coulomb, ou seja, 1 milionésimo de coulomb. Então daria muitos zeros, fica bem complicado a gente ir trabalhar, né? A carga 2 tem 2 microcoulombs, ou seja, 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então, mesma coisa, eu tirei a letrinha grega micro e botei 10 na menos 6. Essa letra grega, esses valores aqui, né, representados em micro, eles vão aparecer apenas nos cabeçalhos, né? Então lembra, quando tem as cargas dadas em micro ou em nano, você tira, né, o micro, tira o nano e bota o que ele equivale. Então o micro equivale a 10 na menos 6, o nano, que vai aparecer no exercício 2, equivalerá a 10 na menos 9. Tá? Então, para utilizar, nós substituímos o que essas letras representam. Tá? A distância, 2 milímetros, então é 2 vezes 10 na menos 3, passei na forma exponencial. Para passar de milímetro para metro, você pega o 2 e divide por 1000. Pega o valor milímetro, divide por 1000, dá 0.002, né? Do 0.002 é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 3. Você passou ali para a notação científica. Tá? Beleza? Então isso aí eu acho que você lembra, né?
Então dá uma pesquisadinha caso não se lembre, né? Eu expressar o valor de 2 milímetros em metro na forma exponencial. Fica muito mais fácil de você trabalhar, né, na forma exponencial. Então aqui é a fórmula da lei de Coulomb. F12 igual a F21 igual a K vezes Q1 vezes Q2. O detalhe aqui, eu estou falando apenas que duas cargas interagem entre si. Não está dizendo se essa interação é positiva, onde haverá repulsão. Não está dizendo que são cargas de sinais opostos, onde haverá atração. Tá? Então, nem duas negativas, nem duas positivas, nem cargas de sinais opostos. Não sabemos como que vai ser a interação entre essas duas cargas, mas o fato é que vai existir uma força de interação, onde uma vai empurrar a outra ou uma vai puxar a outra se forem sinais iguais. Eu quero saber apenas quanto que vale em newtons esta força de interação, independente se ela vai ser atrativa, independente se ela vai ser repulsiva. Tá? Então eu utilizo para calcular a intensidade das forças de interação entre duas cargas elétricas, né, a lei de Coulomb. Então aqui a força com que a carga 1 interage com a 2, força com que a carga 2 interage com a 1. É igual ao constante de elétrica, produto das cargas, vezes d1,2, distância entre as cargas 1 e 2 ao quadrado. Nós fizemos aí a substituição de valores, então nós temos F12 igual a F21, que é igual, né, o K 9 vezes 10 a 9, o Q1 1 vezes 10 a menos 6, observa que é tudo multiplicação aqui, ó, tá? Ah, professor, posso tirar um? Pode tirar um porque um não tem, né, peso nenhum para nós aqui, tá? Então 1 vezes 10 a menos 6 vezes o Q2, que vale 2 vezes 10 a menos 6. Então eu substituí os valores. O K está aqui, o Q1 está aqui, o Q2 está aqui. Embaixo é a distância, 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3, não esquece que é ao quadrado, porque a distância na fórmula é ao quadrado. Tá? Resolvendo agora, fizemos 9 vezes 1 vezes 2 dá 18. Multipliquei os números. Agora eu tenho que multiplicar as potências. Eu vou fazer, né? Deixa eu pegar o apontador aqui, tomara que eu não saia fora. Deixa eu ver aqui onde é que é mesmo. Aqui, o apontador laser. Vamos pegar a caneta aqui, né? Agora eu vou fazer a multiplicação das potências. Está aqui, né? Então aqui são as potências de 10. Tá? Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então está aqui o 9, mais da regra, menos 6, mais menos 6. Ou seja, eu conservo a base e somo os expoentes. Tá? E embaixo, botei aqui, 2 ao quadrado é 4, 10 a menos 3 ao quadrado, conservo a base e multiplico os expoentes, então eu vou ter 10 a menos 6. Tirando o sinal aqui, então fazendo bem passo a passo, pessoal, tá? Então, bem passo a passo aí. Resolvendo aqui, eu vou ter 9 mais com menos dá menos, mais com menos dá menos, então eu fico 9 menos 6, 4 vezes 10 menos 6. 9 menos 6 dá menos 3, embaixo eu mantenho, né, 4 vezes 10 menos 6. Agora, o que eu vou dividir, pessoal? O que eu vou fazer agora, quando eu chego numa coisa desse tipo? Eu vou dividir isso, e eu vou dividir isso. Então eu estou, né? Vamos trabalhar, dividir 18 por 4 e 10 na menos 3 por 10 na menos 6. Então voltando aqui, né? 18 por 4 dá 4,5 vezes 10 a menos 3, né? menos 6. Lembra lá, divisão de potência conserva a base. E eu vou subtrair os expoentes. Tá? Então eu subtraio aqui os expoentes. Aqui é o sinal da minha regrinha. Subtração dos expoentes. O menos 3, lembra lá que o menos 3 é a potência de cima e o menos 6 é a potência de baixo. Tá? Menos 3 menos 6, lembra que menos com menos aqui dá mais, então eu vou ter menos 3 mais 6, né? Menos 3 mais 6 eu vou ter mais 3. Então, hipoteticamente, essas duas cargas, né? Duas cargas, uma de microcoulomb e 2 microcoulomb, são cargas relativamente grandes, digamos assim, tá? E a força de interação também nesse exemplo hipotético, né? Que ele é didático, né? Ele é para a gente fazer os cálculos, é para a gente analisar
o que se espera aí de resultado em termos de força, operação matemática, tem muita coisa por trás dessas resoluções, desses probleminhas, né, que vão além da questão física, como a questão matemática. Você lembrar de regrinhas de potência, né, as operações, você organizar, você botar os dados. Então, a gente extrai muito mais utilidade do que necessariamente a física de trás disso, tá? Então, deu uma força aqui de 4,5 vezes 10 na 3 newtons, né? Então, 4.500 newtons, uma força apreciável, né? Devido às cargas serem relativamente grandes, né? Da ordem do micro, a gente já está falando de cargas grandes. E a distância também, né, ser muito curta, 2 milímetros, né? Então, é uma distância relativamente pequena. Quanto menor a distância, maior vai ser a força de interação entre as cargas. Tá? Lembrando que a lei de Coulomb ela é proporcional ao produto das cargas. Quanto maior os valores das cargas em Coulomb, maior é a força de interação. E a lei de Coulomb, né, a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto menor a distância, que ainda é elevado ao quadrado, maior vai ser a força aí de interação. Tá? Então esse, pessoal, era o exemplo 1, onde eu tinha que calcular apenas a intensidade. Lá na lista eu dou valores de carga e distâncias, simples assim, item A, carga 1, carga 2 e distância. E eu peço para calcular as intensidades, então você vai simplesmente, né, verificar que os seus valores estão corretos, né, tirar o micro, tirar o nano eventualmente lá, botar nas suas representações numéricas ali, micro vezes 10 a menos 6, nano vezes 10 a menos 9, e botar na lei de Coulomb e resolver. Tá? Então essa questãozinha era basicamente isso, você pegar os valores dados, botar na lei de Coulomb e resolver passo a passo, com calma, verificando sinal, verificando expoente, tudo certinho. Beleza? Até depois, até o exercício 2 aí. Voltando aqui, pessoal, exercício 2. Nós temos um exercício agora um pouquinho mais elaborado aqui, a aplicação também da lei de Coulomb, né? Mas aqui nós vamos discutir alguns detalhes a mais, umas coisinhas a mais, falar um pouquinho de vetor. Tá? A gente sempre aproveita aí para dar uma recapitulada, algumas coisas que a gente já não viu, se não viu, vão ver agora. Então a gente discute algumas coisas aqui, né? Ou pelo menos dar um norte aí para você dar uma pesquisada aí para se aprofundar. O exercício 2, o exemplo 2 diz o seguinte: duas cargas pontuais, Q1 e Q2, de sinais opostos. Agora, né, ao contrário do exercício anterior, estou falando que são duas cargas de sinais opostos, respectivamente de 1 nanocoulomb e 2 nanocoulombs. São colocadas no vácuo a 20 milímetros uma da outra. Tá? Eu posso dizer que Q1 é positiva e Q2 é negativa, ou vice-versa, Q1 positivo e Q2 negativo, Q1, né, tanto faz ali, né? O fato é que são cargas de sinais opostos. A gente já sabe então que a interação vai ser uma interação do tipo atrativo. Q1 vai atrair Q2, Q2 simultaneamente vai atrair Q1. E essas cargas são colocadas no vácuo, né, a 20 milímetros uma da outra. Beleza? A primeira coisa que eu quero saber é o tipo de interação. Então nós sabemos o seguinte: olha, se as cargas são de sinais opostos, elas vão interagir de forma atrativa, ou seja, uma carga vai atrair outra. Né? Essa lei vale não só apenas para cargas pontuais, onde não nos interessa a dimensão dos corpos eletrizados, a dimensão espacial da carga, né? A carga a gente considera apenas como um ponto, né? Como também para superfícies eletrizadas. A gente sabe que superfícies eletrizadas com cargas estáticas iguais se repelem, e superfícies eletrizadas com cargas estáticas opostas vão se atrair. Isso a gente consegue verificar lá nos experimentos lá de eletrostática, né? Lá da latinha fantasma, do pêndulo eletrostático, né? Do eletroscópio de folhas, a gente consegue ver essa questão, né? De quando há repulsão ou quando há atração entre superfícies eletrizadas. Tá? Então nesse caso aqui eu vou ter duas cargas pontuais que vão se atraírem mutuamente. Então a questão A é só dizer o seguinte: olha, as cargas têm sinais opostos, então é uma interação atrativa, são forças atrativas, uma carga puxa a outra. Tá? No item B eu quero saber os vetores força elétrica. Quando eu falo em vetor, pessoal, o que é primeiro um vetor? O vetor é uma representação matemática, uma ferramenta matemática que ela descreve algumas grandezas físicas. O que é uma grandeza física chamada vetorial? Uma grandeza física vetorial é uma grandeza física que aponta para alguma direção no espaço, ela tem uma orientação espacial. Então são grandezas físicas vetoriais: força,
Porque quem puxa, puxa em alguma direção, quem empurra, empurra em um sentido, puxa para baixo, puxa para cima. Então a força é uma, né, até é representada por uma flecha. Os vetores são representados por flechas, né? Por flechas porque indicam que direção e sentido de movimento. Então, via de regra, né, o vetor, as grandezas vetoriais estão relacionadas aí ao movimento ou estão, né, intimamente ligadas a processos que têm movimento, tá? Isso grosso modo. Então, força é uma grandeza vetorial. Todas as forças são vetoriais, tá? A gente viu lá vários tipos de força. Primeiro, a força peso, a força de atrito, a força elástica, força de interação, né? As várias forças que atuam no corpo. Aí depois a gente soma vetorialmente essas forças para achar da força resultante, tá? Então, a gente vai representar essas forças no espaço. Então, a gente quer o vetor. E quando eu falo em vetor, todo vetor tem três informações embutidas. Um vetor tem direção, né? A direção pode ser horizontal, vertical, diagonal. Um vetor tem sentido, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, né? Sudeste, sudoeste, para onde aponta a flecha, tá? E um vetor tem intensidade, ou seja, ele tem um valor numérico, geralmente calculado por uma equação. A intensidade vai ser, né, do ponto de vista matemático, assim, do ponto de vista mais analítico, mais técnico, né, a intensidade seria o comprimento do vetor no espaço. Mas para nós, assim, a intensidade da força elétrica vai ser o quanto que ela vale em newtons, né, calculado pela lei de Coulomb, tá? Então, assim, eu estou pedindo que os vetores força elétrica, né, ou vetores forças elétricas, né, então eu quero direção, sentido e intensidade. Direção e sentido, pessoal, é isso que eu fiz aqui. Ou seja, eu estou representando espacialmente como que essas cargas estão se comportando. Então eu botei uma linha de referência aqui, pontilhada. Eu representei uma esfera como sendo a carga Q1, uma esfera como sendo a carga Q2, Q1 positivo, Q2 negativo. Se eu botar invertido também não tem problema, podia ser Q2 positivo e negativo, porque o problema não faz referência, né? Quais são os sinais das cargas, apenas diz que são cargas opostas, então o que eu coloquei aqui representa perfeitamente isso. E entre as cargas aparecem forças de interação. Então eu tenho o vetor força elétrica 1, 2, o vetor força elétrica 2, 1. Quem faz essa força aqui, ó, que sai de Q1, é Q2. Tá? Q2 exerce uma força F21, força com que a carga 2 puxa 1, ou atrai 1. Essa força aqui que está saindo de Q2, quem está fazendo, ela representa a força feita por Q1. Isso aqui é a força com que a carga 1 atrai a 2. Tá? Então as forças que saem das cargas, né, são sempre feitas pelas cargas, né, opostas que estão interagindo. Tá? Então essa aqui é a representação vetorial das forças elétricas de interação entre as cargas Q1 e Q2. É basicamente representar as cargas no espaço e fazer a representação de direção e sentido, né? Desenhar as flechas, indicando para onde que as forças estão apontando. A flechinha de cima, queridos, é sempre para a direita. Ela está dizendo o seguinte, olha, é vetor força, né? Se você esquecer, não tem tanto problema, né? Tá? Dependendo do caso. Mas essas são para a direita. Isso aqui está dizendo que a força é vetor. Não está dizendo para onde a força está apontando. Então são todos para a direita. O que manda são essas flechas grandes que estão saindo da carga. Essa flecha grande indica para onde que a força está apontando, né? Então essa força aqui é F21, representada por essa flecha grande. Então é a representação da força e o nome da força. Representação da força e o nome da força. Ela representa, né? Essa aqui representa a força com que a carga 2 está puxando 1. Essa aqui representa a força com que a carga 1 está puxando a 2. Então, eu tenho aqui duas cargas, né? A F21, direção horizontal, sentido para a esquerda. A F12, direção também horizontal, são cargas horizontais. Lembra lá, horizontal, linha do horizonte, quando você olha para o mar, horizonte, né? Sentido para a esquerda. Tá? Então, direção e sentido é isso, você representar, né, espacialmente as forças sobre as cargas. E depois vem a intensidade, que é a parte, né, que a gente mais gosta de fazer, né, a parte que dá mais brilho no zóio, é essa. Lembra que são dados, né, Q1 é 1 nanocoulomb. Lembra, eu vou tirar o N e vou botar o que ele representa, 10 a menos 9.
2 nanocoulombs, foi dado 2 nanocoulombs no cabeçalho, mas para eu usar esse valor, eu vou ter que tirar o N e botar o que ele representa, que é 10 na menos 9. E por fim a distância 2, né, a distância entre as cargas em 2, 20 mm, dividido por 1000, vai dar 2 vezes 10 a menos 2. Né? 20 por 1000 dá 0,02, que dá 2 vezes 10 a menos 2 metros. Lembra, distância sempre em metros. Aqui está a lei de Coulomb, né? Constante dielétrica sempre 9 vezes 10 na 9, Q1, Q2, e a distância de 2 ao quadrado. Esta é a fórmula, a formuleta. Tá? Então, botando os valores, o K vale 9 vezes 10 na 9, vezes, lembra que é tudo multiplicação, o Q1 é de 1 nano, 1 vezes 10 a menos 9, o Q2 é de 2 nano, 2 vezes 10 a menos 9. A distância, embaixo aqui no lugar de D1, 2, você vai substituir por 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Não esquece do quadrado, pelo amor de Deus, que o quadrado é da fórmula. Esse 2 aqui de fora. Beleza, então, só mudando de slide aqui. Então, é isso que nós preenchemos, né? Nós colocamos os valores ali na fórmula. 9 vezes 1 vezes 2, 18. Lembra, primeiro resolvo os números aqui, ó. Depois as potências. Então, primeiro aqui eu faço os números, né? Os valores aqui. Então, 9 vezes 1 vezes 2 dá 18. Depois eu resolvo as potências, essa e essa. Eu conservo a base, que é 9, e somo os expoentes. Então, aqui mais 9, menos 9, e esse menos 9 aqui. Esse sinal aqui é da regra, o sinal de mais é da regra, né? Então não esquece. Tá? E 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Deixa eu despoluir aqui a nossa tela, né? Para não ficar ruim de entender depois. Então aqui, pessoal, arrumando aqui os expoentes, então 9 mais menos 9 mais menos 9 fica menos 9. Eu posso cortar esse mais 9 com esse menos 9, sobre menos 9. Embaixo já tinha resolvido, 4 vezes 10 é menos 4. 18 por 4 dá 4,5, deu 4,5 também, igual o anterior lá. Tá? E resolvendo a potência, né? Aqui não pode esquecer, é o que mais pega, a gente erra bastante aqui, é resolver essa divisão aqui de exponencial, né? 10 na menos 9 por 10 menos 4. Então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Está aqui o 10 na menos 9, está aqui, e o 10 na menos 4 está aqui. Tá? É isso aí. Então, menos 9 de cima, menos da regra, menos 4 de baixo. Então eu fico com menos 9 mais 4, que dá na resposta final aqui, né? Dá menos 5. Finalizando então, pessoal, nós temos aqui que a F12 igual a F21, ou seja, a força com que a carga 1 puxa 2 é igual à força com que a carga 2 puxa 1. É terceira lei de Newton, na verdade, é ação-reação. Tá? São duas forças de intensidades idênticas, só muda o sentido, né? Porque uma para a esquerda e uma para a direita. Tá? Então vai dar 4,5 vezes 10 na menos 5 newtons. Né? Obviamente deu uma força muito menor, né? Porque eu tenho agora carga na ordem dos nanos, né? Na ordem de bilionésimos de coulombs. Tá? Pessoal, então é isso. Detalhe importante, algumas informações aí, alguns detalhes. Esse material vai estar disponível na descrição do vídeo, ali embaixo. Tá? Lhes peço também, se você achar conveniente, se você gostou do vídeo, se valeu a pena, né, se você quer mostrar para outros colegas, né, o professor Rangel explicou legal lá o assunto, né, explicou legal a lei de Coulomb, você pode ali, né, até para me ajudar no canal aí que a gente está criando para nós divulgar nossos trabalhos, fazer, né, curtir, comentar, compartilhar, faz aquele pacote youtubístico lá, que não custa nada, é só pegar o dedo, né, e apertar os botãozinhos e todo mundo se ajuda. Outra coisa, o professor que nos fala, né, também escreveu aí uma obra, né, escreveu aí
uma coleção de 3 volumes sobre física, chamado Física, Energia em 3 Atos, tá? Então são 3 volumes, onde o primeiro volume trata da energia mecânica, onde eu falo de vetor, falo de energia potencial gravitacional, potencial elástica, vários tipos de aplicação, muitas aplicações tecnológicas, exercício resolvido, exercício comentado, muito completo, né, dentro desse contexto da energia mecânica, né? Trabalho de uma força, sinal trabalho muito completo para vestibular, para Enem, né, para concurso, para tudo serve. Volume 2, energia em 2 atos, em 3 atos, volume 2, energia térmica. Então, o segundo ato da coleção seria energia térmica, onde a gente fala ali da questão de temperatura, de calor, os conceitos, as escalas termométricas, dilatação, a calorimetria, como que se determina a caloria dos alimentos, como que se determina a caloria de substâncias na indústria, geração de energia. Esses 3 volumes têm um foco grande na geração de energia, tanto o ato 1 mecânica, o ato 2 energia térmica, e o ato 3 necessariamente, né, energia elétrica. Todos têm um foco grande ali nos processos de geração de elétrica, energias renováveis, tá? Então ali da coleção, o volume 2 é energia térmica, onde fala tudo isso, termina lá com termodinâmica, onde a gente fala um papo legal lá sobre motores, tipo de motores, né, a questão da combustão, os combustíveis, os motores Stirling, muito amplo, né, motores de foguete. Então tem muita coisa legal, muita aplicação, exercício resolvido, muito texto complementar. Tu vai gostar, que tem muita curiosidade embutida em termos de calor e temperatura. Depois nós temos o volume 3 da coleção Energia em 3 Atos, o volume 3, a gente fala ali sobre eletricidade. Então, né, a gente fala sobre a energia elétrica, desde as partículas elementares, né, das cargas elétricas elementares, passando pela geração de energia elétrica em corrente contínua. Eu falo de pilhas, baterias, eletroquímicas, geração solar, os tipos de usina, tem ali, né, como que funciona uma usina térmica nuclear, uma usina térmica carvão, como é que funciona né, os vários tipos de energia, eólica, hidrelétrica, tem os tipos de turbina. Então tem, né, um apanhado até técnico, de uma forma bem clara, bem legal de entender, tá? E fala também sobre magnetismo, indução magnética, muitas curiosidades sobre cálculo de consumo de energia. Então é um volume bem completo, voltado para Enem, para vestibular, né? E se você tem dúvida, né, sobre muitas coisas do universo da física, e quando se trata dentro do contexto da energia, aproveita aí, ajuda, divulga também, né? Eu vou deixar disponibilizado alguns links ali dessa obra, né? Como para compra, a questão do índice, eu vou disponibilizar o índice das obras para você dar uma olhada. Então, 3 coleções muito legal, que ajudam muito em Enem e vestibular, além de uma porrada de curiosidade, uma porrada de aplicação. Tá bom, pessoal? Então é isso, depois a gente conversa mais, a gente vai resolvendo exercícios, tá? Então, até mais aí. Obrigadão.